Chegamos, por fim, ao último dos 4 elementos relacionados com a alquimia e com a análise de sonhos. Vamos começar a falar então sobre o elemento ar e a operação alquímica correspondente, que é chamada de sublimácio. Nós vimos que o elemento terra e o elemento ar são opostos por natureza. Então, se é o elemento terra que nos dá uma concretude, que nos faz botar a terra no chão, que nos faz encarar a realidade, é o elemento ar que vai fazer o movimento oposto, que em termos psicológicos significa provocar em nós uma espiritualização. É curioso a gente observar como que o elemento ar, ou o ato de respirar, o ato de soprar, enfim, tudo que é relacionado com o elemento ar, adquiriu ao longo da história esse conceito arquetípico de uma espiritualização. Em grego, nós temos a palavra psique, em latim, espíritos, em hebraico, ruach, que eu não sei pronunciar, e em sânscrito, atma. Essas palavras possuem um peso muito específico no desenvolvimento de uma espiritualização e, inclusive, de o desenvolvimento de uma religiosidade para os seus povos. Os antigos, através de uma observação simples, concluíram que, já que nós paramos de respirar quando morremos, que o ato de respirar estava ligado ou nos conectava de alguma forma com uma espécie de outro mundo. Então haveria uma espécie de um veículo que nos conectaria com esse outro mundo. Em português a gente tem a palavra alma e espírito para designar algum tipo de corpo etéreo que sairia do corpo físico e que daria continuidade à vida em outro plano, em outro lugar. E você está lembrado que eu falei que o elemento terra e o elemento ar são opostos por natureza. Então, foi também mais ou menos uma espécie de consenso pensar que, já que o elemento ar tem a ver com uma espiritualização, que o corpo físico passasse a ser visto como uma espécie de prisão do espírito. Mas eu quero lembrar aqui que eu falei no primeiro vídeo dessa série sobre alquimia. A minha abordagem psicológica não é mística, não é esotérica. Então, por isso mesmo, eu acho importante a gente tentar compreender, de um ponto de vista psicológico, como que o conceito de respiração acabou sendo associado ao conceito de um outro mundo. Existe um mecanismo presente na psique, aliás, na psique, presente na natureza, presente no próprio corpo, que em psicologia chama de compensação. E devido a esse mecanismo então de compensação, foi natural que se criasse a ideia de um mundo melhor, um mundo diferente desse, onde não existisse o sofrimento presente nesse. Então, claro que o elemento ar é aquele que nos conectaria com isso mais elevado. Pensando assim, a sublimácio foi uma espécie de mecanismo de defesa que nos possibilitou, como espécie, suportar a dureza da vida, as dificuldades que a realidade nos impuseram. Sem esse mecanismo de defesa, a vida seria simplesmente insuportável. Vamos lembrar que durante milênios a nossa espécie conviveu com um nível de mortalidade extremamente alto. Até meados da Idade Média, era necessário que uma mulher tivesse 7 filhos, simplesmente para manter a população no nível que estava, devido ao índice altíssimo de mortalidade entre as crianças, sem considerar entre as parturientes. Muitas e muitas mulheres morriam no parto devido às precárias condições de higiene. Também vão lembrar que era raro alguém chegar a 40 anos de idade. Então, a vida sempre foi dura, sempre foi difícil. A vida nos fazia sentir dores,
ficar doentes, sofrer. O mecanismo de compensação fez com que surgisse então uma espécie de mundo melhor, a promessa de um tipo de recompensa depois de passarmos por tanto sofrimento nessa vida. Mas então o que significa espiritualização provocada pelo ar? Claro, de novo, pensando em termos psicológicos e simbólicos. Nós temos duas respostas. É uma forma de lidar com um problema concreto através de uma abstração. Por exemplo, o sonho provoca sublimácio. Você dorme eventualmente pensando num problema, sonha com esse problema e tem uma perspectiva diferente, eventualmente até uma solução para enfrentar esse problema. Isso é uma espiritualização, isso é uma sublimácio. Você estava imerso no problema, angustiado com alguma coisa, o sonho faz um processo como se te tirasse momentaneamente daquilo para você ver a situação de fora, como se fosse um espelho, e aí você tem, com uma perspectiva nova, que não é a sua, a perspectiva que foi produzida pela sua psique, a possibilidade de ver aquilo de outra maneira e, de novo, de ter uma solução. Também vou lembrar que, do passado, os exércitos sempre enviavam batedores para observar a movimentação de tropas inimigas. E esses batedores, óbvio, procuravam montanhas altas para observar de longe a aproximação do exército inimigo. Então a vantagem que os batedores davam aos seus exércitos é que eles podiam ver longe. Então esse é o segundo ponto ligado à espiritualização pelo ar. O primeiro é a abstração, é a capacidade de nós sairmos tão perto de um problema, de uma situação, ter uma abstração para ver isso de uma perspectiva diferente. E a segunda espiritualização seria essa capacidade de ver além de uma perspectiva imediata. Seria uma capacidade de ver longe. E aqui eu acho importante também fazer uma distinção de conceito. A sublimácio na alquimia, que é adotada pela psicologia junguiana, é diferente do conceito de sublimação proposto por Freud na psicanálise. E eu vou explicar isso da maneira como me foi explicado na época da faculdade, por um professor, que inclusive é psicanalista. E ele contou uma piadinha, e eu nunca mais, aliás, não só eu, todos meus colegas, nunca mais esquecemos o que significa sublimação na psicanálise. E a piadinha é o seguinte: um casal recém-casado, ou prestes a casar, consulta o médico para saber qual seria o melhor método anticonceptivo. E o médico, olhando para a cara dos dois, fala: suco de laranja. E o homem ficou entusiasmado, porque ele adorava suco de laranja. E aí ele pergunta para o médico: não, doutor, que bom! E como é que é? Eu tomo antes, eu tomo durante ou eu tomo depois? E a resposta do médico foi: não, você vai tomar em vez de. Isso é sublimação. Em vez de fazer sexo, você vai tomar suco de laranja. Então a sublimação na psicanálise é uma espécie de substituição. Na alquimia, não. A sublimação é a capacidade de elevar sua perspectiva e ver diferente do que você vê. E aqui tem um ponto que é importante e delicado. Se a sublimácio essa operação que pode nos dar uma perspectiva diferente, nós podemos dizer também que existem sublimácios erradas. É quando você tem conceitos errados e continua mantendo esses conceitos, apesar de serem errados. Vamos pensar em termos coletivos, em termos de história, para entender o que é um conceito errado e o estrago disso. Vou lembrar que a escravidão não só era aceita, como era legalizada em termos de história humana até muito recente.
Então era um conceito errado, que você podia submeter um outro ser humano a seu bel prazer. Vamos lembrar também que no Brasil o divórcio foi instituído em 73, também é muito recente. Então havia um conceito errado de que quando você se casa, esse casamento é indissolúvel. Você tem que ficar casado com a pessoa pelo resto da vida, mesmo que aconteça uma grande incompatibilidade entre o casal. Mais um exemplo, o último. Vamos pensar na medicina. Como que conceitos errados fizeram com que no passado o médico não fosse muito diferente de um xamã, de um bruxo, de um adivinho. Os médicos prescreviam as coisas mais loucas, mais anti-higiênicas aos nossos olhos hoje, claro. Para a época, aquilo era considerado normal e aquilo que ia provocar a cura. Por exemplo, sangria. Era normal o médico prescrever sangria para a pessoa que estava doente. Da mesma forma que existem conceitos errados ou uma sublimácio negativa no plano coletivo, também existe em nossas vidas. Com certeza você tem muitos conceitos errados. Vamos pensar valores, comportamentos, atitudes, mas que você continua alimentando isso. Lembra que quando eu comentei o Elemento Terra, eu falei de um sonho pessoal. Um sonho no qual uma imagem fala para mim que eu era idêntico ao meu pai. Então, nesse caso, eu posso acrescentar que eu tinha uma sublimácio negativa. Eu adotei valores do meu pai achando que eram meus. Isso é uma sublimácio negativa. Isso me custaria muito caro se eu não tivesse feito uma revisão disso. E eu lembro que, quando eu comentei esse sonho aqui, que eu não tinha a menor ideia dessa minha profunda identificação com a imagem do meu pai. Eu não sabia disso. Foi um sonho que me revelou essa realidade difícil. O que nos coloca diante de um paradoxo, uma contradição, pelo menos. Existem conceitos errados, sublimácios negativas. Mas como você aceita isso? Como isso faz parte do seu dia a dia? Você não questiona, você não critica. A gente passa a pensar que isso é normal. E a gente confunde. O fato de ser comum não significa que seja normal. Então, como você vai questionar sublimácios negativos na sua vida? Por exemplo, através dos seus sonhos. Eles vão te mostrar que você está levando a vida de uma maneira que não deve, que adotou conceitos que não são seus, valores que não são seus. E repito mais uma vez, para você entender essa mensagem dos sonhos, você tem que ter aquela atitude simbólica que eu já referi. Caso contrário, você vai ter uma leitura literal do seu sonho, e muito provavelmente vai apenas reforçar essa sublimácio negativa. Então, voltando ao sonho que eu comentei no vídeo anterior. No início do sonho, a pessoa estava deitada na sua cama, observando o movimento pela janela do seu apartamento. O fato de estar deitada indica um excesso de elemento ar na psique. Inclusive, a ideia da construção de um prédio mostra a dificuldade na psique dela se conectar com as propriedades, vamos dizer assim, positivas do elemento terra. O fato de estar deitada significa então que ela, devido ao excesso de elemento ar na sua psique, ela se alienou de si mesma. Ela se omitiu. Mas isso não foi intencional. Ela não tinha prazer em fazer isso. O que provocou nela essa passividade foram conceitos errados que ela tinha ao longo da vida e que não se dava conta de que esses conceitos não só eram errados, como provocariam um prejuízo emocional tão sério na vida dela. Foi um sonho que trouxe esse tema para ela, mas o excesso de ar fez com que ela não conseguisse elaborar isso muito bem. Comentei
que o excesso de ar, no caso dela, fez com que ela não colocasse os pés no chão ou colocasse a mão na massa. E são duas expressões ricas de significado. Botar o pé no chão é isso, é botar o pé descalço no chão, é sentir eventualmente a frieza do solo, ou entrar em contato com pedras que estão no chão. Botar o pé no chão sempre dói. E a expressão botar a mão na massa é isso. Se você não puser a mão na massa, não tem pão. A massa não se transforma sozinha, você tem que ir ali com força, mexer, 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 para que dali surja um pão depois. No próximo vídeo, eu vou comentar então alguns sonhos com o elemento ar, com a sublimação. Até lá!